Olá, pessoal! Eu me chamo Liz e você está no Respira Concurseire, um podcast voltado para o concurseiro médio, para a gente poder falar sobre alegrias, tristezas, aventuras, desventuras e experiências. Olá, ouvinte! Estamos de volta. E eu já começo dizendo que esse episódio deveria ter saído antes do Natal e do Ano Novo. A minha ideia, sinceramente, era fazer um episódio bem legal com o título "E os namoradinhos, hein?", para simular todas aquelas perguntas inconvenientes que recebemos na época de festividade e de encontro com os parentes e com os amigos. Essas perguntas se tornam ainda piores quando a gente estuda para concurso público. E isso porque os tais namoradinhos dão lugar a questionamentos sobre a nossa aprovação, sobre comparações com conhecidos ou com o filho da tia da vizinha. E aí, essa pessoa, objeto da comparação, ela já passou. E ela passou em primeiro lugar. E pior, passou sem estudar nada. Pois bem, aproveitando que o filho da tia, do papagaio, da vizinha passou em primeiro lugar, eu já quero dizer que, em primeiro lugar, isso é uma balela. Isso é uma bobagem. É uma pantomima, uma pantuscada, um devaneio, o sonho de uma noite de verão. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Aqui eu acrescento um pedido de desculpas por citar expressamente um trecho do discurso do Fernando Collor de Mello. Acontece que no final do ano eu acabei ouvindo o podcast Collor vs Collor, que aliás é excelente, e agora eu estou flagrantemente contaminada com esse vocabulário verborrágico, de certa forma. Mas voltando, é uma bobagem, porque a comparação, ela é uma cilada na grande maioria dos casos. E nesse ponto em especial, porque é mentira. Tia Marta, ela é mentirosa. É mentira. Talvez, para ser bem precavida, isso tenha ocorrido uma vez. Talvez no início da tradição dos concursos públicos, lá na década de sei lá o quê, alguém tenha passado sem estudar. Mas hoje em dia, e ainda mais para concursos mais disputados, é uma grandiosa mentira essa história de que alguém passou sem estudar. E passar em primeiro lugar sem estudar, eu não preciso nem dizer que é uma mentira maior ainda. Essas groselhas, elas chegam aos nossos ouvidos. E nós que estudamos, nós sabemos identificar perfeitamente que é uma mentira. Só que mesmo assim, dá uma dorzinha misteriosa lá no fundo. E eu não sei direito por que isso acontece, mas eu acho que é porque fora do campo da racionalidade, a nossa reação, a gente sabe, deveria ser cômica. Só que muitas coisas no mundo dos concursos acontecem fora do campo da racionalidade. No campo, por exemplo, das emoções. E isso acontece, a meu ver, porque o estudo de alta competitividade ele é tão tenso, tão cheio de pressão, de insegurança, de incerteza, que até esse tipo de comentário gera incômodo. E mesmo que a sua família seja incrivelmente de boas quanto ao tema dos concursos públicos, fica até parecendo que a pressão interna do próprio ser concurseiro médio paira sobre a cabeça da pessoa que estuda. Muitas vezes somos nós que estudamos, que acabamos carregando uma espécie de nuvem, prestes a chover, a dar vazão a uma tempestade, a raios, a trovões. E isso tudo, toda a energia envolvida nessa tensão é muito cansativo. Eu vou até pedir para o editor colocar o trecho da música da Vanessa da Mata sobre expectativas desleais. Expectativas desleais. Vanessa da Mata, aqui é um recado especial para você. Se um dia, por um descuido do destino, você escutar isso, boa sorte. Não, obrigada. E por favor, não derrube esse podcast com direitos autorais.
Proteja os seus priminhos, que devem ter ouvido a vida toda comparações com Vanessa da Mata, os priminhos concurseiros. Muito bem, retomando, depois de um breve devaneio, de uma breve fantasia, esse seria um tema para fim de ano. E eu queria muito ter lançado na data certa. Acontece que as coisas não saíram como planejado. Eu viajei para minha cidade natal no recesso e fiz vários encontros para visitar a família e os amigos. Foi uma doideira. E eu sabia que seria uma doideira. Até por isso eu fiz uma tabela, um cronograma do recesso. Talvez até isso seja uma falha do meu caráter. Mas eu adoro cronogramas, tabelas do Excel, programações. Não programação no sentido de ciência da computação, mas no sentido de logística. E aí eu programei tudo. Tempo para ficar com a família, tempo com os amigos, dia de buscar a segunda via do meu RG, dia de cortar o cabelo, dia de ir no dentista, dia de gravar episódios, no plural, para esse podcast. Tudo absolutamente programado, graças a Deus. O resultado foi um caos. Eu voltei de cabelo cortado, mas sem a segunda via do RG. Eu encontrei a família, mas só alguns amigos. Eu não gravei nada desse podcast. Eu levei, inclusive, várias roupas de academia e não fiz um exercício, nem um agachamento perdido, só para fins de registro. E embora eu tenha me programado bastante, as coisas não saíram como eu planejei. E foi aí que, com uma boa vontade e uma dose expressiva de forçação de barra, eu percebi que a minha ideia inicial do episódio estava em perfeita comunhão com o caos acontecido. E isso porque o ano novo é um período de traçar metas, de sonhar, de tentar, mas também, não raramente, de sentir uma cobrança. Quase que sentir um luto por mais um ano que se encerrou, e às vezes mais um ano que se encerrou, sem que o sonho do ano passado tivesse se tornado real, seja ele qual seja. Sobre as expectativas alheias, e aqui focando, claro, na nossa temática de estudo, o meu comentário ele é bem simples. Não dá para ignorar, é impossível. Mas dá para a gente dimensionar adequadamente. Uma boa pergunta é: quem foi que falou alguma coisa que em você chegou como algo desagradável? Foi alguém cuja opinião realmente é importante para a nossa vida? Porque se não foi, não vale a pena o estresse. Não vale a pena se deter em maiores reflexões sobre o mensageiro do caos. E aqui vai um raciocínio que eu nem sei se é correto, se é legal, se é passível de entrar no céu, mas é um raciocínio que acabou me acompanhando durante essa trajetória de estudos, e como eu tenho a intenção de trazer uma sinceridade nesse podcast, eu acho que vale compartilhar. Eu acredito que, geralmente, as pessoas que não precisaram lutar muito por alguma coisa, e essa alguma coisa ela nem precisa ser um concurso público, por exemplo, essas pessoas, elas têm opiniões bem pessimistas sobre as vidas alheias. Eu acho que é quase uma amargura ao ver alguém lutando para concretizar um objetivo ou um sonho. Tem gente, e agora mais especificamente falando sobre esse mundo de estudos, que nunca se dedicou para uma prova, seja de concurso, para um vestibular concorrido, ou para qualquer prova que você realmente tenha precisado se dedicar. E aí essa pessoa, quando vai te encontrar, ela quer passar um sermão, passar uma receita de sucesso, com base nas vozes do além. Essas opiniões, sinceramente, não merecem muita atenção. Agora, pode ser que nesse momento de final de ano, de festividades, de encontro com a família, com os amigos, pode ser que a fala venha de alguém importante. E que no fundo a gente sabe sim que quer o nosso bem. Aí a ponderação, a meu ver, é justa. Eu acho, nesse caso, que vale sim uma reflexão. Vale levar em conta o que essa pessoa que a gente sabe que talvez tenha as informações adequadas, mas que tem como objetivo final o nosso bem, vale a pena levar em consideração o que essa pessoa disse. Às vezes, a gente precisa entender que o estudo para concurso, o estudo para vestibulares mais disputados, é algo muito nichado, muito específico. E aí, talvez valha a pena colocar nessa ponderação, quando a gente for receber essa opinião da pessoa amada, de que
essa especificidade do mundo dos estudos torna difícil explicar a realidade do concurso para quem não está inserido nela. Muito bem. Agora, para as nossas próprias expectativas, aí sim o buraco é bem mais embaixo. Porque às vezes a gente se programa, a gente se esforça, e mesmo assim as coisas não acontecem. E eu espero receber aqui o mérito do meu gancho com o planejamento, com a história que eu contei da minha programação fracassada. Eu sinceramente não sei por que as coisas são assim. Porque às vezes a gente se esforça tanto, a gente se dedica, parece que a gente faz tudo certo e mesmo assim o resultado não vem. Eu acho que existem ingredientes misteriosos, quase que aleatórios, e que estão totalmente fora do nosso controle. A gente se prepara para ter um ano produtivo. Já considerando, claro, que existem oscilações, às vezes a gente está mais com um rendimento maior, com a disciplina maior, às vezes menor. Mesmo assim, a gente se prepara e a gente luta para conquistar um ano produtivo. Um ano no mundo dos concursos, por exemplo, de aprovação. Como quem arruma mise en place, e aqui usando palavras chiques, como Ana Maria Braga, que vai executando as receitas ao vivo, já com os ingredientes todos cortadinhos, tudo preparado, tudo já na dose correta. E aí o resultado final já aparecendo na frente das câmeras, pronto, uma receita de sucesso. Só que aí vem a vida real, e no lugar de uma cozinha organizada, de uma receita ordenada, nós temos uma fase bem difícil do jogo Overcooked. Talvez essa seja uma referência muito nerd, muito específica. Só que eu acho que vale a pena contextualizar. Nesse jogo de videogame, você, de forma individual ou em grupo, tem que executar receitas numa cozinha. E as receitas, às vezes, nem são complexas. Tipo assim, 3 tomates cortados para fazer uma sopa. E você tá lá, você tá cortando o tomate brilhantemente para fazer uma sopinha. Só que do nada, nesse jogo, o chão da cozinha some, você cai, a sopa pega fogo, você quer pegar o extintor para apagar o fogo, só que não dá tempo, porque aí você vai para o navio do pirata, o navio balança, as coisas mudam de lugar, cadê o extintor? Sumiu e você não consegue apagar o fogo antes de toda a cozinha colapsar. Em resumo, por mais que a gente tente, às vezes é um caos mesmo. Às vezes o caos se instaura. E, sinceramente, não é um evento tão raro assim. Especialmente quando a gente estuda para concurso. E tudo bem. Só que o caos e o estudo, eles não costumam se dar muito bem. Embora andem juntos, como aquela amizade estranha que a gente mantém no grupo de amigos por uma certa conveniência, eles não costumam se dar bem. E o resultado disso, não raramente, é uma grande culpa. Essa culpa, ela acaba ganhando destaque especialmente em momentos de festividade ou em momentos de recomeço. Nessas horas, parece até que a disciplina, ela fica mais difícil, o rendimento, ele fica pior. E é claro que vale a pena aproveitar o tempo com a família e com os amigos. Isso não está em discussão. Aqui, um dos pontos centrais do nosso podcast é alertar que o concurso público não é um fim em si mesmo. Ele não pode ser o objetivo final da vida de ninguém. Existe vida para além das provas dos concursos. Esse é um ponto. Então, obviamente, aproveite sua família, aproveite seus amigos, aproveite sua vida. Só que, talvez, nesse momento agora, você esteja tentando voltar, tentando retomar, e ainda sem conseguir. Só que já passou o Natal, já passou o Ano Novo. E aí a angústia vai aumentando. E, sinceramente, eu acho que vale a acolhida. Vale o seu acolhimento. Porque o estudo já é um caminho duro o suficiente. E é provável que você já esteja se esforçando bastante. Então, eu nem sei qual é a sua realidade prática. Mas hoje, nesse início de ano, eu escolhi deixar palavras de acolhimento e de incentivo. Porque de dureza basta a vida real. Basta o caos. Então, se nessa fase aqui do jogo Overcooked a sua cozinha está desmoronando e pegando fogo, eu quero te dar uma vida extra, tá? Eu quero ser aquela caixinha que cai no jogo e que é um bônus. E se for muita pretensão, eu já peço desculpa, Vanessa da Mata. Não desista. Ainda dá para insistir.
nesse início de ano, a gente ainda está se reajustando. Se você tem pouco tempo de estudo, saiba que é normal, tá? Essas oscilações, elas acontecem. Se você tem muito tempo de estudo, saiba que é normal, tá? Essas oscilações também acontecem. Você merece o acolhimento. E, sinceramente, a gente não vai recomeçar o ano do zero. Tem muito chão já percorrido. Eu sei que essa esperança de início de ano pode ser um combustível, pode ser um catalisador, mas às vezes também é meio desesperador. Pelo que a gente já falou sobre esse luto do ano que se encerrou, talvez sem o resultado almejado. Mas a verdade é que a mudança de dias, a mudança do calendário, ela não apaga todo o esforço que já foi construído. Ela não apaga toda a jornada, todas as quedas e todas as vezes que você foi resiliente e que se levantou. Não é feio lutar para continuar caminhando. Não é feio lutar para continuar tentando realizar um sonho, seja ele qual seja. Feio, sinceramente, é não ter cuidado com o sonho das pessoas ou colocar as próprias expectativas. Expectativas desleais. De novo, peço perdão a Vanessa da Mata, mas eu não consigo falar palavras expectativas sem expectativas desleais. Enfim, feio é colocar as próprias expectativas em cima da jornada alheia. Ou pior, o mais angustiante de tudo, deve ser não ter um propósito pelo qual valha a pena tentar. Então, duas coisas. Tente não se abalar se você está nesse momento. E, principalmente, a gente tem que manter a atenção para nunca fazer isso com alguém. Seja no campo do estudo, seja no campo de qualquer outro sonho que a pessoa tenha. É preciso a gente ter cuidado com o sonho dos outros. E quando a gente sente que essas palavras, essas cobranças, essas comparações, esses devaneios, esse sonho de uma noite de verão, quando eles chegam pra gente e machucam, eu acho que vale a lembrança pra gente não esquecer e pra ter cuidado pra não fazer isso com mais ninguém. E, sinceramente, pode ser o sonho que for, pode ser que você esteja lidando com uma criança de 4 anos que tem o sonho de sei lá o quê. Mas tem que ter cuidado com o sonho dos outros. Sonho é uma coisa muito séria. É sério o nosso sonho e o sonho dos outros também. Sinceramente, eu queria ter feito um episódio bem legal numa data mais oportuna. Mas eu não consegui. Só que eu espero que esse episódio aqui tenha ficado legal também. E tenha ficado legal agora. Porque foi quando eu consegui gravar. Na verdade, eu achei que ficou bem massa. E é isso, gente. Deixando essas palavras delirantes, fantasiosas, de acolhimento, de uma tentativa de coragem recíproca, eu quero dizer que nesse ano de 2024, nós teremos com muita fé e também com muita paciência com esta apresentadora, parcerias legais, para que a gente descubra coisas interessantes, ouvindo gente mais legal ainda. Eu quero trazer aqui relatos de aprovação, mas também relatos de reprovação. Quero trazer amigos que eu sei que estudam para vestibulares concorridos, porque a trajetória de esforço no mundo dos estudos não é preenchida só pelos concurseiros. Quero trazer pessoas que possam falar sobre matérias interessantes, matérias que não digam respeito só lá a direito administrativo, direito constitucional, horas líquidas, coisas mais interessantes e que podem engrandecer a nossa trajetória. Assim, eu quero agradecer a todos e especialmente a Vanessa da Mata. Não, brincadeira. Um abraço, pessoal. Valeu.